Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler o verso de número 11. Lucas 7, 11. Em dia subsequente ao milagre que Jesus realiza em Cafarnaum, curando o servo do centurião à distância. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Capítulo 8, verso 31. Jesus Cristo fala para os judeus que creram nele. Para os judeus que creram nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Senhor Deus, essa é a proposta para todos nós aqui. A ideia é que isto seja uma reunião de discípulos. E aquele centro de estudo teológico ali embaixo, a ideia é que seja um centro de preparação de discípulos. Em nome e para a glória de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Era um domingo do mês de fevereiro, o ano era 1974, quando chegou a notícia de que Jerônimo morrera num acidente de carro na entrada da cidade de Surubim. Jerônimo era médico, havia se formado fazia 2 meses, e eu tive o privilégio de conhecê-lo. Nós fazíamos parte da mesma equipe. Ele era mais adiantado do que eu, portanto, muito do que eu aprendi como cirurgião, aprendi com Jerônimo. E ele era dessas pessoas de quem se gosta de graça. Sempre muito alegre, sempre com uma palavra bem-humorada. E quando chegou a notícia de que Jerônimo morrera, muita gente foi daqui de Recife para Surubim. E quando nós chegamos lá, havia uma multidão na frente da casa de seu Geneton, o pai dele. E todos estávamos muito consternados por esta fatalidade que levou Jerônimo sem que ele tivesse tempo de demonstrar o grande cirurgião que ele era. E uma das coisas que me marcou foi perceber, na ida para o sepultamento, o cemitério ficava na mesma rua da casa dele, um pouco acima, numa ladeira, e todos fomos em silêncio. Mas quando foi colocada a última pá de areia, na descida desta mesma ladeira, parecia que era carnaval. Muitas pessoas vinham rindo, brincando, dando tapa, empurrando, alguns entrando em bodegas que haviam no caminho e abrindo cervejas, e eu saí dali contrariado, desconcertado com aquela diferença de comportamento.
Aí um dia, lendo a Bíblia, eu entendi. Muitas daquelas pessoas que estavam ali, na frente da casa de seu Geneton, não tinham nada a ver com Jerônimo. Muitas nem sabiam o nome dele, provavelmente, não sabiam a cor dos olhos dele, não conheciam o timbre de voz dele, não sabiam nada da história dele, do que ele gostava, do que ele desgostava, do que ele fazia, do que ele não fazia. A maioria daquelas pessoas que formavam aquela multidão era apenas multidão, atraída pelo inusitado. Afinal de contas, 50 anos atrás, o sepultamento de um médico numa cidade de interior era um acontecimento que fazia pessoas virem de longe. Quem tivesse bicicleta ou jumento ou cavalo ou carro, que era muito pouco, veio. Mas aquelas pessoas eram apenas multidão. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias vezes a junção desses dois vocábulos, discípulos e multidão. Quando Jesus está andando, o tempo inteiro, os evangelistas descrevem dizendo que com ele iam os discípulos e numerosa multidão. De modo que nós podemos ter absoluta certeza de que discípulo e multidão não são sinônimos. O grosso daquela procissão que acompanhava Jesus Cristo para onde ele ia era apenas multidão, atraído pela possibilidade de ver algo inusitado acontecer, de ver um espetáculo ou de vê-lo ser preso. Mas muitos não tinham nada a ver com Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando não se tem nada a ver com Jesus Cristo, é possível estar-se na procissão errada. Há muitos anos atrás eu vi a reportagem do centenário de uma cidade aqui do Nordeste chamado São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante estava completando 100 anos e, como presente de Roma, estava sendo enviada uma imagem nova de São Gonçalo do Amarante. É que desde que o pároco velho fora embora e chegara o padre mais novo, mais entendido, o padre mais novo olhou para aquela imagem de São Gonçalo do Amarante e não achou ela com cara de São Gonçalo do Amarante. Fez uma pesquisa e descobriu que, na verdade, aquela era a imagem de São Domingos Gusmão. Não pegava uma letra, nem no nome, nem na cara. São Domingos Gusmão era branco e careca. São Gonçalo do Amarante tinha a pele escura, cabelo e barba. De modo que durante 100 anos, as pessoas daquela cidade saíram em procissão acompanhando o santo errado. Durante 100 anos, fizeram promessa e pagaram promessa ao santo errado. É isso o que acontece quando a gente não sabe quem vai lá na frente. Quando a gente não sabe quem vai lá na frente,
pode estar seguindo São Domingos Gusmão, São Gonçalo do Amarante ou qualquer outra coisa, pensando que está seguindo Jesus Cristo. Uma coisa que precisa ser decidida é em que procissão nós estamos. Porque se quem vai lá na frente não é Jesus Cristo, não faz a menor diferença quem seja. Está indo para algum canto que não se chama céu. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser que ele seja um mentiroso. Ele é o único caminho. Ele é a única opção. Ele é o único que pode nos levar, pode não, que nos leva com toda certeza para a casa do Pai. Mas precisamos ter certeza de que é Ele a quem nós estamos seguindo. Porque tem gente que entra na procissão quando metade dela já passou. Ele vê o povo passando e diz: não estou indo para mim, não, eu vou também, mas para onde é que você está indo? Não tem a menor ideia. Entra e não sabe para onde vai. Jesus Cristo fez uma declaração que não deixa espaço para qualquer dúvida. Ele disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se as palavras de Jesus não estiverem em mim, eu posso ser qualquer coisa, só não sou discípulo. Só é discípulo de Jesus se é discípulo das palavras de Jesus. Nós não sabemos a cor dos olhos de Jesus, não sabemos a altura, o número do sapato dele, não temos ideia qual é o número do colarinho, mas uma coisa nós sabemos: o que ele disse a respeito de si mesmo, e o que ele disse a respeito de si mesmo está registrado na palavra, que é chamada a palavra de Deus. Se a palavra não está em mim, o Jesus da palavra também não. É um paradoxo estarmos inaugurando um centro de estudos da palavra. Dom Alexandre disse: isso aqui é para promover a palavra de Deus. Deveria ser redundante, ser igreja e ter que ter um centro de estudo da palavra de Deus. Mas o fato é que tem que ser assim, porque nos templos, infelizmente, muita gente é multidão. Está no meio da procissão, até está na procissão certa, mas na perspectiva errada. Tinha gente seguindo Jesus Cristo, mas na perspectiva de multidão. E se é para ser multidão, não faz a menor diferença em que procissão nós estamos. Multidão aplaude, multidão se emociona, multidão chora, multidão usa camiseta com o retrato dele, multidão
concorda, mas não sabe com o quê. Porque se não tem a palavra, não é discípulo. João Clímaco Ximenes é não apenas o nome do pai do nosso bispo, mas era o nome de um colégio, onde as pessoas eram alfabetizadas e aprendiam a contar. Aprendiam que 2 mais 5 dá 7, se não for na mão de Jesus. Porque na mão de Jesus, 2 mais 5 dá 5.000, 10.000, depende da quantidade de gente para comer. Queridos, esse colégio, como o Instituto Jerônimo Gueiros, que foi onde eu estudei, a gente aprendia a ler e a contar, e aprendia de Deus. Aprendia de Deus, havia aula de Bíblia. Hoje as coisas estão de tal maneira que, se tiver aula de Bíblia na igreja, aleluia. Mas tem muito canto onde Jesus Cristo não está sendo pregado, onde a palavra não está sendo pregada. Até porque tem gente que não gosta dessas histórias. Mais da metade é chamado Velho Testamento, velho, antigo. Queridos, não existia essa história de velho nem de novo, não. A palavra de Deus, ela é atualíssima hoje e será atual mais do que a manchete do último dia que se passar nesse planeta. Palavra de Deus é a palavra que nos faz saber quem é o Jesus que nós estamos seguindo. E se não for pela palavra de Deus, nós podemos estar seguindo um Jesus que nós inventamos. É um Jesus que pensa como nós pensamos, que gosta do que nós gostamos, que acha que é certo o que nós achamos que é certo, e no final das contas, o Jesus é a nossa cara. Há 2 erros que se cometem. Um é adorar uma imagem como se fosse um Deus, outro é adorar um Deus como se fosse uma imagem. O Deus que existe é o Deus da palavra. O Jesus que existe é o Jesus da palavra. Paulo escreve uma carta a Timóteo, a quem ele deu uma missão complicadíssima, tomar conta da igreja de Éfeso, a igreja na cidade onde havia o templo dedicado à deusa Diana. E Paulo diz para Timóteo: olha, na hora que você tiver que decidir, decida pelas sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, exortar, instruir, corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele diz: sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. E não foi com Paulo que Timóteo aprendeu, não. Ele diz: desde a infância sabes as sagradas letras. Quando Paulo conheceu Timóteo, Timóteo já era um rapaz.
Quem ensinou estas sagradas letras foi a mãe e a avó de Timóteo. Eu me lembro quando um dia me convidaram para ir fazer uma palestra, era mês de maio, mês do lar, da família. Aí me pediram para ir fazer uma palestra num colégio. E eu tinha acabado de ler a carta de Paulo a Timóteo e eu fiquei impactado com essa história de sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Tem sabedoria para coisas diferentes, tem sabedoria para criar gado, tem sabedoria para plantar roçado, tem sabedoria para ser médico, tem sabedoria para ser advogado, tem sabedoria para ganhar dinheiro, geralmente é a mesma coisa. Tem sabedoria para um bocado de coisa diferente. E tem a sabedoria para ir para o céu. E se não tiver a sabedoria para ir para o céu, pode até ser engenheiro, mas vai construir um condomínio nas praias do Lago de Fogo. A sabedoria para ir para o céu só serve para ir para o céu. E a outra não serve, só serve essa. E ele diz, essa sabedoria para ir para o céu vem do conhecimento disso aqui, disso aqui. Aí eu digo, vou dizer isso para o pessoal. Aí fui, cheguei no colégio, o auditório estava lotado. De criança, do maternal, que sentava na cadeira e os pés não encostavam no chão. Quando eu olhei aquele auditório, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com o meu Timóteo? Eu digo, mas eu preparei Timóteo, vai Timóteo mesmo. Aí eu arrisquei assim, bem devagarzinho. Alguém aqui já ouviu falar em Timóteo? Uma galeguinha que estava sentada assim na frente pulou. Aí disse, Timóteo da Lembert, é o marido de Letícia, que é sobrinha de Tieta. Tinha uma novela da Globo chamada Tieta do Agreste. E tinha um personagem de Paulo Betti, que se chamava Timóteo da Lembert. Quando a menina disse isso, eu procurei um buraco para eu me enterrar. Mas quando eu estava me enterrando, Deus me tirou. E disse, é por aí, bicho. É aí. Aí eu cheguei e disse, alguém já ouviu falar em He-Man? Aí um menino pulou e disse, He-Man é o príncipe Adams, depois que passa pela caverna de Grayskull. E sabia quem era He-Man, quem era She-Ra, Esqueleto, Gato Guerreiro, Batman, Robin, Arqueiro Verde, sabia tudo. Eu disse, alguém já ouviu falar em Gideão? Jefté, Baraque, Débora, e o silêncio era mais ou menos esse. Aí eu disse, meu Deus do céu, essa guria que sabe tudo sobre Timóteo da Lembert, um dia vai ter 14 anos e o namorado vai desafiá-la a demonstrar a sinceridade do amor no banheiro do colégio ou no banco de trás de um carro ou em algum outro lugar. Se nessa hora ela receber uma carta do apóstolo Paulo, lá do céu, dizendo assim, minha filha, se você tiver que decidir se transa ou não transa, decida com base nas sagradas letras que você aprendeu desde a infância com papai e mamãe. Será seguro? Se aquele menino que sabe tudo sobre o He-Man e a caverna de Grayskull um dia for desafiado a mostrar que é macho, cabeça feita,
dando um tapa num baseado, ou cheirando cocaína, numa boca de fumo, se ele receber uma carta do apóstolo Paulo dizendo: meu filho, quando você tiver que decidir se cheira ou não cheira, se fica ou se sai, decida com base nas sagradas letras que você aprendeu com papai e mamãe. Será que seria seguro? Eu sei, querido, eu sei o quanto você trabalha, eu sei o quanto você rala, eu sei o quão cansado você chega em casa, mas nada disso justificará meu filho ir para o inferno. E se ele não aprender isso aqui, é para onde ele vai. Porque a sabedoria que torna ele sábio para a salvação tem nome e tem rosto, é Jesus Cristo. E só quem a ensina a respeito de Jesus Cristo é a palavra de Deus. E o responsável perante Deus sou eu e Simone, é você e a sua esposa. Eu não me lembro de ter ido dormir uma noite sem que papai ou mamãe fosse no quarto orar conosco. Na nossa casa, todos os dias, era uma chatice, mas era obrigado. A gente tinha culto. Não tem esse negócio, mas ele tem que ser autêntico. Autêntico? Querido, se a gente fosse autêntico, estava todo mundo ainda andando nu e mijando nas pernas, porque ninguém nasceu sabendo usar uma bacia sanitária. A gente aprendeu. Essa história de, o menino tem que ser autêntico, não tem que ser autêntico. Papai nunca deu chance de eu ser autêntico. Dia de domingo era dia de igreja. E muitas vezes eu me lembro de uma vez que eu ganhei uma bola. A marca era Drible. E aí eu ganhei a bola no sábado. No domingo, os meninos batem na porta lá em casa para pedir a bola emprestada para jogar. Eu estava indo para a igreja, eu digo: não, a gente vai inaugurar no outro sábado. Papai disse: empresta a bola. E saí para a igreja, vendo os cabas jogando com minha bola. Cara, ia com raiva. A gente tinha que aprender Bíblia, a gente tinha que decorar versículo, decorar salmos. Aí você pensa, e serviu para quê? Eu vou dizer para que serviu. Com 16 anos eu saí de Campina Grande e vim morar aqui, em 1967. Naquele tempo, sair de Campina Grande para vir estudar em Recife era ir para outro planeta, para outra galáxia. Não tinha comunicação. Se quisesse ligar para casa, tinha que ir na Embratel, lá na João Visconde Suassuna, agendar. A moça ia dizer o dia que você ia lá. Ela ia ligar para casa para perguntar se alguém aceitava pagar a ligação. Era uma confusão, então a gente não ligava. Eu fui morar numa república de estudante. E nos primeiros anos era num prédio que só tinha estudante e prostituta, a maioria, porque o prédio era barato, porque ele não tinha o habite, e aí o condomínio era barato. Querido, no apartamento vizinho ao nosso, nós éramos 6 estudantes num apartamento de quarto e sala, ficava 3 na sala, 3 no quarto.
No apartamento de lado, tinha 3 criaturas. Elas não eram suspeitas, elas eram prostitutas mesmo. Mesmo. Um dia de tarde, eu estava sozinho lá. 16 anos, testosterona, escorrendo por tudo que era poro. Elas pegaram uma briga, uma correu pelada no corredor. Me deu uma compaixão por aquela criatura. Uma vontade de acolher. Botei a mão no trinco. Aí veio os versículos que papai botava a gente para decorar. Prepara para te encontrares com o teu Deus. Aí eu tirei a mão. Mas a testosterona falou mais alto. Eu botei a mão de novo. Quando eu botei a mão, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí eu puxei de novo. Aí não tem testosterona que ganhe desses versículos. Funciona, querido. O que eu quero dizer a você, nesta aula magna, é muita coisa, não sei, é um negócio meio doido. Eu quero dizer a você que a única coisa que segura seu filho, sua filha, seu neto e sua neta é a palavra de Deus, porque Deus da palavra se responsabiliza por ela. Quando papai e mamãe souberam que a gente tinha que vir estudar em Recife, entraram em pânico. E aí o pastor, eu disse, Filadélfia, mano, que é isso? Eu sei o que vocês fizeram com esses meninos. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer ela não se esquecerá dele. A primeira metade é de vocês, a segunda metade é de Deus. Vocês fizeram a de vocês, Deus vai fazer a dele. Querido, quem não quiser investir tempo para ensinar a palavra de Deus aos filhos, vai ter que comprar seringa descartável e preservativo e botar na lancheira dos meninos, porque não tem nada para segurar esse pessoal. Eu fui professor durante 30 anos, eu escutava a conversa do pessoal do outro lado da parede. Eu me lembro deles falando mal de uma determinada moça, como se ela fosse anormal, doente. Ela era doente. De quê? De virgindade. Queridos, não é só na área sexual, é em todas as áreas. A palavra de Deus diz, ela é apta para ensinar, exortar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O salmista, no Salmo 119, que ninguém lê porque é grande, diz, a tua palavra me faz mais sábio do que os velhos. A tua palavra me dá mais entendimento do que os meus mestres. No verso 4 diz, de que maneira pode um jovem guardar puro o seu coração? De que maneira pode um jovem de 16 anos, com testosterona vazando, manter puro o seu coração? A resposta é, andando conforme a tua palavra. E no verso 11 ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A cruz trata da minha culpa. A cruz trata da minha culpa. Mas a palavra de Deus trata do meu caráter. Quem trabalha o meu caráter, quem muda o meu caráter,
Quem resolve o problema do pecado que tenazmente me assedia é a palavra. Não existe outra coisa. Oração não resolve o problema do meu caráter. Louvar não resolve o problema do meu caráter. O que resolve é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a autoridade do Deus da palavra. Criou-se um centro para aprender, para formar pessoas que haverão de ensinar a palavra. A pregação que vale a pena ser pregada nas igrejas é a palavra de Deus, não é filosofia, não é política, é a palavra de Deus, porque igreja sem a palavra de Deus é só uma associação. Tem CNPJ, tem gente, tem funcionário. É a palavra de Deus que faz toda a diferença. Vocês colocaram neste centro o nome de uma pessoa que dedicou a vida a ensinar a palavra. Nada mais justo. Honrem este nome que está naquele centro. O nome de alguém que deu a vida pelo Deus da palavra, pelo Jesus descrito na palavra. Senhor Deus, louvo o teu nome por tanta coisa que o Senhor nos dá, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo sucesso, pelo dinheiro, pela família, pelos amigos, pelo perdão, pela salvação, pelo céu que nos está reservado. Mas louvo o teu nome pela palavra, pela qual muitas pessoas morreram. A palavra que pode nos dar vida. Salmo 119, verso 50. O meu consolo na tormenta é que a tua palavra me dá vida. Deus abençoe vocês.